Você já terminou um dia inteiro sentindo que fez mil coisas, mas não fez a única coisa que realmente importava? Aquele peso silencioso de saber do que você é capaz. Mas ver os dias, os meses e os anos passarem enquanto você continua exatamente no mesmo lugar. Como se houvesse uma barreira invisível entre quem você é hoje e quem você sabe que poderia ser. Desde cedo, ensinaram a você que procrastinar é apenas preguiça, que é falta de foco, que você só precisa de um aplicativo novo, de um alarme mais cedo ou de uma técnica de gestão de tempo. E sem perceber, você acreditou nisso. Você tentou se organizar, criou listas, fez promessas de ano novo. Mas o ciclo sempre se repete, porque existe uma diferença silenciosa, mas brutal, entre estar ocupado e estar avançando. A verdade é que a procrastinação não é um problema de tempo, é um problema de emoção. Nós não adiamos tarefas porque temos preguiça. Adiamos porque temos medo. Medo de tentar de verdade e descobrir que talvez não sejamos bons o suficiente. Medo do desconforto. Medo de encarar o silêncio e o esforço que a grandeza exige. E então surge uma pergunta desconfortável, quase esquecida. Você já parou para pensar no que está usando para se anestesiar? Rolando o feed, consumindo informações vazias, criando distrações baratas para não ouvir aquela voz no fundo da mente quando você deita a cabeça no travesseiro. Porque existe algo inquietante nisso tudo. A maioria das pessoas planeja o futuro brilhante, mas foge desesperadamente do trabalho silencioso que o presente exige. E talvez seja por isso que tanta gente tem potencial e ainda assim se sente paralisada, porque imaginar o sucesso não preenche a ausência de ação. Mas então surge aquela inquietação, aquela culpa estranha e familiar de saber que você está vivendo uma versão menor de si mesmo, mesmo quando o mundo lá fora acha que você está indo bem. E talvez essa inquietação seja o sinal mais honesto que você ainda tem, porque ela aponta para algo que raramente queremos encarar: a dor de não estar construindo a si mesmo. Não como um discurso de produtividade, mas como responsabilidade real. Você não veio aqui apenas para planejar, veio para se tornar alguém. E essa é uma ideia desconcertante, porque se isso for verdade, então cada vez que você adia o que precisa ser feito, você não está apenas adiando uma tarefa, você está adiando a si mesmo. Se você age, você se constrói, passa a ter força, passa a ter intenção. Mas se você ignora isso, até o seu maior talento pode se tornar a sua maior frustração. E então surge outra pergunta inevitável. Você quer se tornar algo, ou está apenas esperando o momento perfeito? Existe um tipo de pessoa que vive como se tivesse todo o tempo do mundo. Hoje está cansada, amanhã não está inspirada. Fica esperando a motivação cair do céu, como se a vida fosse um ensaio. E o mais curioso é que ela acredita que amanhã será diferente. Mas não será, porque o amanhã é construído pelas escolhas que você evita hoje. Existe outro tipo de pessoa, aquela que vive na ansiedade produtiva. Faz mil coisas, responde mensagens, arruma a mesa, fica exausta. E isso não é necessariamente ruim, mas ainda assim, isso não responde à pergunta essencial, porque movimento não é direção. Você pode correr o dia inteiro e ainda assim não sair do lugar. E então existe um terceiro tipo, mais raro, mais silencioso, mais profundo. Aquele que decidiu encarar o desconforto de frente, que senta e faz o que precisa ser feito. Não porque tem vontade, mas porque tem um compromisso com quem decidiu se tornar. Esse tipo de pessoa nunca fica completamente paralisada. Pode sentir medo, pode sentir dúvida, pode falhar.
Mas sempre tem um motivo para começar, porque existe algo dentro dela que sustenta o esforço, um ideal. Imagine a sua vida como uma sala cheia de caixas fechadas. Cada caixa é um objetivo, um sonho, uma versão mais forte de você. A procrastinação é você sentar no meio da sala, olhando para as caixas, imaginando o que tem dentro, mas nunca tendo a coragem de abrir nenhuma. Porque abrir a caixa exige esforço, exige encarar a realidade de que o conteúdo talvez precise ser lapidado. Mas algumas pessoas decidem abrir as caixas, e não é porque são mais corajosas, é porque entenderam algo muito maior. O tempo vai passar de qualquer jeito, e isso muda tudo. Porque quando você entende que a dor da disciplina é temporária, mas a dor do arrependimento dura para sempre, você não espera mais a vontade chegar. E então você entende algo transformador. Talvez você não possa controlar a sua falta de motivação hoje, mas pode escolher agir apesar dela. Pode escolher ser disciplinado, mesmo quando é mais fácil ceder ao conforto. Pode escolher avançar, mesmo quando a mente pede para parar. E isso não depende de talento, sorte ou aplicativo de produtividade. Depende de decisão, de repetição, de silêncio e foco. Porque ninguém supera a procrastinação em um grande salto heróico, mas todos se constroem, um hábito por vez. Uma escolha por vez, um dia por vez. E talvez o segredo esteja nisso, agir hoje como a pessoa que você quer se tornar, mesmo que ainda não seja, especialmente quando ainda não é. Porque é assim que se constrói, não esperando a vontade aparecer, mas praticando a ação. E com o tempo, aquilo que antes era uma tortura, se torna a sua natureza. E então, um dia, você olha para trás e percebe que não apenas venceu a inércia, mas se transformou. E talvez essa seja a única coisa que realmente importa. Então, antes de dizer amanhã eu faço mais uma vez, pare por um instante. E se pergunte com honestidade quem você está se tornando enquanto espera pelo momento perfeito. E mais importante, você consegue conviver com a pessoa que restará no final? Se essa reflexão fez sentido para você, talvez seja a hora de ir além. Curta este vídeo, se inscreva no canal e comece agora. Porque no fim, o maior peso que você pode carregar na vida não é o fracasso, é o peso de quem você poderia ter sido.